Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que a paz do Senhor esteja em cada lar. Que a paz do Senhor esteja com cada um, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada família representada. Que ela habite no coração e permaneça em nome de Jesus. Queremos pedir permissão para chegar até no teu lar, para que a palavra de Deus se manifeste de uma forma clara e objetiva em nossas mentes, em nossos corações, assim como Jesus Cristo nos ensinou, assim nós seguimos e assim nós andamos. Agora eu peço que cada irmão que está aqui fique de pé, para nós fazermos uma oração, para chegarmos à presença do nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, queremos te agradecer por esse dia, te agradecer, meu Deus amado, por essa semana, te agradecer, Pai amado, pelas nossas vidas, pela vida de cada irmão, cada irmã, pela vida de cada família representada nessa noite diante de Ti. Também queremos te dizer, Senhor, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, por ter cuidado dos nossos filhos, das nossas famílias, das nossas vidas, dos nossos lares. Te peço, Pai amado, nesse momento, que Teu Santo Espírito venha e habite no meio desta casa de oração, para que nós consigamos entender mais a Tua palavra, para que nós chegue mais a Ti, Pai amado. Te dizemos obrigado, Senhor, porque abrimos a Tua palavra hoje, aonde nós vamos aprender mais de Ti, aonde nós estamos aqui, Senhor, somente para Te agradecer e engrandecer o Teu santo nome e dizer obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco, Pai amado, nos abençoe, nos alimente da Tua graça, nos encha do Teu poder, para que cada vez mais nós Te louve, nós agradeça e nós Te diga obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Estarei lendo os Salmos primeiro, onde o salmista fala assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eu estarei colocando um hino para nós começarmos, que se chama Soldado Ferido. Como eu não posso muito cantar, estou com um problema de saúde no momento, mas vamos acompanhar. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Vem da lua ao
seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Pecado bálsamo, que a ferida sarará. Protege o dom teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Não pode deixar um soldado ferido morrer, que nem Zuíno. E nós essa noite estamos aqui para engrandecer, para louvar o santo nome do Senhor e para aprender mais da palavra de Deus. Agora, dando seguimento na nossa live, nós vamos chamar o irmão Luiz para vir aqui para falar tudo aquilo que o Espírito Santo do nosso Deus colocar no seu coração. Glória a Deus, muito boa noite, Deus abençoe. Convidar os irmãos para se colocar do pé, vamos fazer mais uma oração. Pedir perdão, principalmente pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso trabalho, nossos filhos e todas as bênçãos e graça que Deus tem nos dado. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui reunidos, venho pedir perdão em nome de todos os irmãos aqui reunidos, os irmãos que estão assistindo essa live, que o Senhor possa nos dar entendimento, Pai, para ler esse livro sagrado que é a Bíblia. Peço perdão, Pai, por todas as coisas que às vezes fazemos de errados, mas o Senhor conhece o nosso coração, Pai, que o Senhor possa nos direcionar à luz que é o Senhor Jesus, e que nós nunca esqueçamos do sacrifício que o Senhor Jesus
fez por nós morrendo na cruz. Agora irei ler uma palavra que você que vai escutar, peça a Deus discernimento e sabedoria para discernir essa palavra e compreender o que apóstolos nos tempos passados passaram, para que hoje nós pudéssemos estar escutando a mensagem da cruz, por uma graça não merecida, reconhecendo que somos pecadores, mas hoje cristãos, crendo em Jesus Cristo, caminhamos rumo à luz, caminhamos sempre querendo melhorar, caminhamos sempre querendo ser uma pessoa diferente, para que a luz do nosso Senhor Jesus brilhe em cada um de nós, que é seguidor dessa palavra. Amém? Amém. Pode sentar. Livro de Atos, capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: o sumo sacerdote e todos os que acompanhavam isto, a seita dos saduceus, cheios de inveja, levantam-se e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Durante a noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse-lhes: ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo toda a palavra desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, ao sumo sacerdote, os que acompanhavam convocaram o sinédrio, todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Chegando lá, eles não estavam mais no cárcere. Um anjo do Senhor havia libertado eles. Ali eram os apóstolos de Jesus. Eles então, no versículo 27, eles os apresentaram ao sinédrio, ao sumo sacerdote, e os interrogou, dizendo expressamente: vós ordenamos que não ensineis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles foram presos, eles ficaram no cárcere, um anjo do Senhor libertou eles, e pela manhã eles estavam pregando a palavra de Deus. E quando trouxeram eles ao sinédrio, o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo que ele tinha dito que não era para eles falar o nome de Jesus, mas eles pregaram o nome de Jesus mesmo assim. E no versículo 29, Pedro fala assim: Pedro, os demais apóstolos, porém, afirmaram: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quem obedece a Deus vai contra tudo e contra todos. Porque se nós for obedecer o homem, um vai desanimar o outro. Porque geralmente, será que hoje tem homens tão corajosos, pregadores da palavra de Deus, que se denominam homens de Deus? Será que se jogassem ele na cadeia, eles sairiam no outro dia e iriam pregar? Ou iriam se trancar dentro de casa, comer e beber? Se fazerem de coitadinho de vítimas, atacando uns aos outros? Vamos em frente então. No 34, então levantou-se do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Gamaliel, para quem não lembra, foi o professor do apóstolo Paulo, que depois se tornou Saulo. Saulo depois se tornou Paulo. Gamaliel era um homem muito estudioso, era professor, era mestre da lei, respeitado por todo o povo, o qual mandou retirar os homens por um instante. Gamaliel, vendo aqueles homens, vendo a determinação daqueles homens, pediu que retirassem aqueles homens dali, para conversar com os doutores da lei.
Ele falou aos israelitas: atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque há algum tempo se levantou Teudas, insinuando ser alguém ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Ele foi morto, todos quantos o seguiam se dispersaram e acabaram em nada. No 37, depois dele se levantou Judas, o Galileu. Na época do recenseamento, atraindo muitos consigo, este foi morto também, e todos quantos seguiam foram dispersos. No 38, agora vos digo, diz Gamaliel, deixar de preocupar-vos com estes homens, e deixa-os, porque se estes propósito ou esta obra vem dos homens, fracassará. Mas se porém de Deus, não podereis destruí-los, para que não aconteça com vós acheis lutando contra Deus. Porque a determinação dos apóstolos era tanta, que Gamaliel, vendo Teudas, veio e mataram. Veio Judas, não o Judas Iscariote, nem o que traiu Jesus, um Judas antes de todos os apóstolos. Também mataram e dispersaram todo o povo que seguia este Judas. E Gamaliel, como era um homem estudado, estudioso, um doutor da lei da época, ele observou a dedicação daqueles pregadores, dos apóstolos. E ele disse: cuidado, porque se for de Deus, aqui no 39 eu vou ler. Mas se porém de Deus não podereis, se forem de Deus, não podereis destruí-los, para que não aconteça que vos acheis lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamaram os apóstolos e os açoitaram, bateram-lhes. Ordenaram que não falasse no nome de Jesus e os soltaram. E eles saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os apóstolos haviam sido presos, meus amados. Um anjo libertou eles. Pela manhã o sinédrio se acorda, alguém vem e fala para os doutores da lei: ó, os homens que estavam presos estão lá estão lá pregando para o povo lá. Chama eles de volta, prende eles de volta. Vai os soldados, prende eles, mas trazem quietinho, com medo do povo apedrejar os soldados, porque o povo viu a determinação daqueles apóstolos e estavam crendo naqueles apóstolos. E aí então, meus amados, Gamaliel, um homem doutor da lei, por isso que eu digo hoje, irmão Camilo, tem pessoas dentro do sistema que eles conhecem a palavra de Deus, mas se corromperam só por achar, por um status social, uma posição. Porque hoje as pessoas não pregam mais a palavra de Deus, primo. As pessoas querem status, elas querem julgar. Quando estamos ministrando a palavra de Deus, nós estamos lendo a palavra de Deus, e através do Espírito Santo de Deus que nos capacita, aí nós vamos se exorcitando uns aos outros. Mas nós não podemos se soberbecer. Nós não podemos querer ser mais um do que o outro, porque hoje nós estamos numa nova aliança. E eu vou ler de novo aqui no 39, para nós compreender essa leitura maravilhosa, que é Atos capítulo 5, versículo 39, diz assim: mas se foi porém de Deus, não podereis destruí-los, para que não aconteça que vós acheis lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamaram os apóstolos, açoitaram, bateram-lhe, ordenaram que não falasse no nome de Jesus e soltaram. E eles saíram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer, de apanhar
por o nome de Jesus. No 42. E todos diziam no templo, é de casa, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a palavra de Jesus Cristo. Amém? Irmão Camilo. Sempre nós falamos palavra maravilhosa, tudo o que vem das Escrituras. Irmão Luiz escolheu uma palavra muito edificante para nós essa noite, para quem está escutando, para nós entendermos que a perseguição aos apóstolos, a perseguição dos homens que tentavam levar a palavra do Evangelho, ela foi grande. Muitos, que nem o irmão Luiz disse, sofreram, e sofreram não só açoite, sofreram até a morte, para que nós hoje tivéssemos essa maravilha em nossas mãos, que é a palavra de Deus. O que chama atenção nesse versículo é o parecer de Gamaliel. Esse parecer de Gamaliel, ele era, segundo todos nós sabemos, doutor da lei. Ele sabia toda a lei. Inclusive o apóstolo Paulo aprendeu tudo com ele. Ele foi o professor do apóstolo Paulo. E chama atenção que o irmão Luiz disse aqui, veio Judas antes, foi morto. Veio Teudas, esses homens, que com certeza eles faziam muito alvoroço e foram mortos, e as que seguiam eles se dispersaram. Mas na inteligência, esse Gamaliel, ele era diferente num ato. Ele não arriscou, irmão Luiz, fazer o mesmo que foi feito com os outros. Ou seja, algo diferente estava ali. E ele pensou, chamou os outros, fez reunião e disse: esses aí, vamos deixar eles assim, não vamos fazer nada para eles. Vamos deixar que, se não for da parte de Deus, é fogo de paia. Logo, logo cessa, logo se acaba isso aí. Não precisamos fazer nada. Mas por quê? Porque ele teve um temor, porque ele sabia como ele era entendido da lei. Ele deveria já estar sabendo, irmão Luiz, que nesse tempo ia acontecer aquilo ali, não tinha como não acontecer, porque ele era quase um profeta, esse cara. Ele era estudioso, ele estudou todas as profecias, e para eles que levavam ao pé da letra o livro da lei, não tinha como ele não saber. Então ele ficou numa dúvida tremenda ali. Ele era um cara vigilante. Vigilante. Mas mesmo ele mandou, olha que os membros, por isso que eu digo, quando tem um líder que ele dá poder para os outros, eu sempre um dia até falamos sobre um estudo sobre esse assunto, quando as pessoas acham que têm poder porque são lideradas por um líder que eles de certa forma engrandece, ou seja, eles ainda soltaram eles, concordaram, mas açoitaram. Sabe o que eram os açoites daquele tempo? Todos nós sabemos qual terrível era. E olha o que os apóstolos falaram. Eles se retiraram depois de açoitado, muito alegres. Imagina tu levar um tundão na nossa palavreada daqui de hoje e tu sair alegre, sorrindo, saltitando. Mas por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer. Passa tantos versículos, irmão Luiz, que a gente lê e a gente não percebe. E tu estava ali, eu pensando, o que eu vou falar? O irmão Luiz já falou quase tudo. Mas olha, é interessante que depois de serem açoitados,
saíram dando pulos de alegria e considerando digno de sofrer afrontas por esse nome. Hoje nós não apanhamos açoitado, mas nós podemos apanhar de outra forma, com julgamentos, com deboches. Esse é o nosso sofrimento, com acusação. Então nenhum homem que se levantou desde Gênesis a Apocalipse, ele foi feliz na sua jornada de pregar o Evangelho. Eles sofreram. E o último que nós sabemos, que é o que mais sofreu, foi o apóstolo Paulo. Então o que traz para nós esses pequenos versículos que o irmão Luiz leu? Que em momento nenhum nós devemos pensar em desistir dessa caminhada. Em momentos nenhum nós temos que pensar que estamos sofrendo, porque nós, de certa forma, nós não sofremos nada. Hoje nós temos livre-arbítrio para estar aqui pregando a palavra de Deus, para que você aí do outro lado, você que está aqui na casa de oração, sinta que é necessário nós chegarmos à presença do nosso Jesus. Todos nós falamos assim: hoje somos libertos, somos salvos pela graça. A nossa salvação já vem de muito antes. A nossa salvação vem muito antes da cruz, porque Deus sempre deu graça, ou achou graça naquele que Ele escolheu, irmão. Vou até sair um pouquinho desse assunto e vou falar. A primeira pessoa gentil que achou graça no Senhor, que Deus achou graça nessa pessoa gentil, que ela se fez digna de fazer parte do povo de Deus, foi uma prostituta, por nome de Raabe. Essa foi a primeira, porque o feito que ela fez foi muito grandioso para aquele povo, para que aquele povo entrasse na cidade prometida. Então tudo que nós trazemos aqui, que nós expressamos através da palavra de Deus, é para nos fortificar. Qualquer versículo que nós lermos, seja para quem for, ele não é para julgar, ele é para nos exortar. É aquela chamada espada de dois gumes, é para você e é para mim. Então hoje, para nós pregarmos o Evangelho, para nós podermos estar aqui, que nem nós falamos antes, muitas vezes não é porque nós queremos, é porque nós temos um convite, e esse convite quem nos faz é o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero chamar o irmão Márcio, que vai trazer mais uma palavra para nós, em nome de Jesus. Amém, paz do Senhor. Dizer que Jesus é grande, é maravilhoso, e que as promessas dele são para a vida eterna. Eu vou ler em Pedro 2, 3, a promessa da vinda do Senhor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas desperto com a demonstração vosso sincero discernimento, para que vos recordais das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, decretado por vossos apóstolos. Saibam primeiro isso, que nós nos últimos dias virão burladores, sarcásticos, andando segundo as próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como estavam, desde
o princípio da criação. Esses ignoraram voluntariamente que desde o tempo antigo existiram pela palavra de Deus os céus e também a terra surgiram da água e assentada no meio das águas, pelo que o mundo de então permaneceu afogado em água. Mas os céus e a terra atuais estão reservados pela mesma palavra, guardado para o fogo no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o amado, não ignorais isto, que é para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a tem por demorada, porém ele é longânime conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Que todos venham a se arrepender, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Eu estava pensando comigo e comentando com meus familiares e irmãos sobre nos dias atuais e no que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, que fala que o Evangelho será pregado a todos. E creio eu que é esse o momento, porque agora nós temos a internet, os celulares. Então, isso está cada vez mais levando o sinal para os 4 cantos do mundo, e sempre tem alguém falando da palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo o que a palavra conta, que o Evangelho será pregado a toda criatura, e a vinda do Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus, está próxima. Seremos julgados, e conforme o que nós fizermos aqui, seremos merecedor. Então, irmão, o que a palavra fala é para nós não nos deixar levar pelas coisas do mundo, porque Jesus diz que o que há no mundo é do maligno. Então nós temos que, assim como Jesus falou e se desfez de tudo que há no mundo, nós temos também que ter na nossa cabeça que o que há no mundo é a perdição da sua alma para a vida eterna. E que nem eu estava falando, as promessas de Cristo, as promessas de Jesus é para a salvação da sua alma. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, pegue e tire um tempo para Jesus Cristo, para a sua salvação, porque isso é o mais importante de tudo. Você ser salvo, e você buscando a Cristo Jesus, aqui o seu caminho terreno também será mais leve, porque você estará andando no caminho correto, que é buscar da presença do Senhor Jesus em sua vida. Agora vou chamar o irmão Camilo para dar continuidade. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero andar. O irmão Márcio leu aqui sobre a vinda do Senhor. Hoje em dia, nos dias de hoje, a gente se depara com várias pessoas, com vários irmãos dizendo assim, até já foi falado aqui umas vezes, isso aí sempre foi assim, sempre vai ser, a vida acaba para aquele que morre. Mas o apóstolo Pedro, ele deixa claro
que acontece que no propósito as pessoas esquecem que o céu existe desde muito tempo e que a terra surgiu da água. E que através da água, pela palavra de Deus, com base na palavra, veio o dilúvio, foi destruído. Ou seja, irmão Márcio, ninguém acreditava que a terra ia ter, que o Deus ia terminar com a terra, com as coisas naquele tempo. E ele diz, mas essas coisas que mesmo que existe hoje, o céu, terra, também tem sido guardado para o fim de novo. E para quem não acredita, está na palavra de Deus, que ela está guardada pro fogo. E outra coisa, quando nós lemos a palavra de Deus, que nós temos que entender: o tempo, ele existe só para nós. Para Deus não existe o tempo. Como o irmão Márcio leu aqui, ó. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Não é 1000 anos é um dia para Deus, é como se fosse. Como se fosse uma coisa impensável. Se essa caneta não fosse uma caneta, como que ela fosse alguma coisa que nós não entenderíamos? Assim é o tempo para Deus, Ele é o dono da eternidade. Mas o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Olha que interessante que é. Ainda que alguns tenha achado que é demorada. Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, Ele é paciente. Por que Ele é paciente? Para que nós tenha tempo de se arrepender, meus irmãos. Porque imagina se Deus não fosse paciente. Nenhum de nós estaria aqui. Nós não teria esse tempo de se arrepender das coisas erradas que nós fizemos. Mas eu vou ler mais um pouquinho aqui adiante e vou entregar para o irmão Luiz. E olha o que ele diz. Se lembre de uma coisa: o dia do Senhor virá como o ladrão. Ou seja, o ladrão não avisa o dia, porque se ele avisasse, nós estaríamos preparados. Assim é Jesus Cristo, Ele não disse o dia. Por que Deus não revelou o dia nem para Jesus Cristo? Porque se Ele revelasse o dia, o que ia acontecer? Até tal tempo nós todos estaríamos inundados no pecado, nas coisas erradas. E se nós soubéssemos que aquele dia Jesus Cristo vinha buscar nós ia se arrepender. E pela misericórdia, que Ele é misericordioso, Ele ia nos salvar. Então nós não sabemos o dia, mas eis que nós temos que estar preparados. Preparados, porque Ele diz aqui, ó: naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Palavra maravilhosa, ou seja, tudo vai ser desfeito. Por isso que o apóstolo João diz: e vi descer uma nova terra. Tudo se fez novo. O primeiro céu e a primeira terra já passaram. É nisso que eu creio, irmão Luiz, é isso que a Bíblia nos ensina, amém? Irmão Luiz, passe na frente, vamos dar uma continuidade na nossa palavra, em nome de Jesus. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Glória a Deus. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida e que nós sejamos homens vigilantes para as coisas que podem acontecer nessa terra. E a promessa de Deus, como disse o irmão Camilo, não tem hora, não tem dia. Vou ler no livro de Atos, capítulo 7, versículo 31 em diante, aonde iremos escutar uma parte da história do primeiro mártir da Bíblia, que é Estevão. É muito maravilhoso. Agradeço a Deus por estar tendo essa oportunidade de ler essa palavra, de estar com meu primo hoje aqui, meus amigos reunidos.
E Deus conhece os nossos corações. Creio que também os irmãos estão todos apaixonados pela palavra de Deus, porque hoje se tornou a palavra de ouro, como sempre foi a palavra de Deus, ouro. Hoje, escutar dessa forma que nós estamos tendo o privilégio de fazer, é ouro, primo, é ouro, é ouro, é ouro puro. Porque ninguém mais quer pregar a palavra de Deus. As pessoas querem ler um versículozinho e falar um livro do que elas acham, o que elas pensam. E elas chamam isso de discernimento. O Espírito Santo, não, o Espírito Santo tem que falar na palavra de Deus. Tu tem que ler o livro completo e discernir o mínimo possível do que tu acha, do que tu pensa. Amém? Livro de Atos, capítulo 7, versículo 31 em diante. Diz assim: diante daquela visão, Moisés ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava a olhar. Como diz o irmão Camilo, é maravilhoso, vamos ter que comentar um pouco dentro desse capítulo aqui. Eu sou o Deus dos teus antepassados, dizendo Deus a Moisés. Deus de Abraão, primo, Deus de Isaque, Márcio, de Jacó, Rodrigo. Moisés, tremendo, Moisés, o profeta que tirou o povo do Egito, tremendo, ao ver a sarça ardente, queimando, apavorado, sem saber o que estava acontecendo. Como é que hoje, meus amados irmãos, nós pecadores, vamos dizer que falamos com Deus ali, cara? Senhor, dá-me discernimento para não sair fora da palavra. Mas como Paulo se irava, quando ele mandou as cartas a Coríntios, a gente acaba se irando, mas o Espírito Santo que purifique a cada um de nós. Porque ver as pessoas se denominando pastores, profetas, com uns lixos de gente, sem ter respeito nenhum por essa palavra que é ouro. Moisés, ao ouvir aquela voz, tremeu de medo, a palavra diz aqui. Tremeu de medo no versículo 32, para quem quer ler depois. Atos capítulo 7, versículo 32. Moisés treme de medo, não ousava a olhar. O Senhor lhe disse: tira as sandálias, Moisés, porque o lugar em que estás, essa terra é santa. Hoje não existe templo, Deus não habita em templos criados por mãos humanas. Hoje a gente se reúne pela misericórdia, para tentar tirar um pouco da carga de tantos pecados que carregamos em nossas costas. No versículo 39, nossos antepassados não quiseram obedecê-lo, antes o rejeitaram, e no seu coração voltaram ao Egito. O que significa voltaram ao Egito? Voltaram às cadeias, voltaram a ser presos pelo pecado, ser açoitados, serem judiados, passar fome, passar sede, permitido por Deus, pela desobediência. No 45, tendo recebido nossos antepassados, o levaram sob liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou da presença deles. O tabernáculo permaneceu até os dias de Davi. No 48, entretanto o Altíssimo não habita em cesas feitas por homens, casas, como diz o profeta. Atos capítulo 7, versículo 48 diz assim:
Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta. No 52, qual dos profetas vossos antepassados não perseguiram? Mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, de quem agora vos tornastes traidores e assassinos, que é o nosso Senhor Jesus? Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não o guardastes. A palavra de Deus, meus amados irmãos, a revelação é aqui na leitura. E que Deus possa continuar nos purificando, que o Espírito Santo possa continuar nos direcionando a todos nós, para ler essa palavra, para quem está escutando, receber essa maravilha, esse ouro, que é a palavra de Deus. No 53, vós que recebeste as leis por intermédio dos anjos, e não aguardastes. Ouvindo isto, se enfureciam no seu coração, e reagiam e rangiam os dentes contra ele. Hoje, as pessoas não querem escutar uma palavra dura. As igrejas estão fazendo como os fariseus. Nós estamos se deixando enganar por roupas bonitas, por templos grandiosos, aonde a palavra fala que Deus não habita em templos criados por mãos humanas. No 55, o primeiro mártir, Estevão, escutem a leitura em nome de Jesus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. E os fariseus rangiam o dente de raiva de ver o homem cheio do Espírito Santo, ministrando a palavra, falando de Moisés, falando de Jacó, lendo o Alcorão completo, para mostrar o conhecimento e álibis que ele tinha de tudo. E mesmo assim, os doutores da lei, é como entrar uma pessoa mal vestida na igreja hoje. Ele pode fazer de tudo na palavra de Deus. Vão dizer assim: não, ele não está de gravata, não, ele não está de sapatinho bico fino. Vão rejeitar a palavra só pela aparência do homem. Assim fizeram os fariseus, os israelitas com Estevão. Rangiam os dentes ao vir o primeiro mártir Estevão ministrando a palavra de Deus, cheia de Espírito Santo, no versículo 55 de Atos, capítulo 7. Voltou os olhos para o céu Estevão, cheio de Espírito Santo, e viu a glória de Deus. No 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Eles, porém, taparam os ouvidos dos fariseus, e gritando em voz alta, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastando Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. Os testemunhas deixaram, olha a revelação aqui, meus amados. Os testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois ia ser chamado de Paulo, um profeta que Jesus se revelou para ele. E hoje nós temos o Novo Testamento, a nova aliança, escrita pelas mãos desse moço que na época estava estudando, já era um conhecedor, mas ainda estava cego por estar nas melhores sinagogas, falar em outras línguas. Temos que abrir os ouvidos, meus amados, porque Jesus veio para as prostitutas, como disse o irmão Camilo. Ele veio para o ladrão,
pro drogado. Ele é o médico que veio curar quem está doente. Amém? Irmão Camilo, em nome de Jesus. É tanta palavra boa de escutar, de ouvir, que nos pega. O irmão Luiz, quando nós lesse Atos capítulo 7, que ele é a defesa de Estevão, ou seja, Estevão esclareceu tudo diante deles. Estevão faz um relatório desde o começo do Velho Testamento e chega até o tempo dele, esclarecendo tudo. O que aconteceu, por que eles não acreditavam. Pega o versículo 9 ali: os patriarcas invejosos de José venderam para ser levado para o Egito. Todos nós sabemos a história. Olha o que ele diz: os patriarcas invejosos. Quando Moisés completou 40 anos de idade, foi visitar os seus irmãos de Israel, ele viu um dos seus irmãos, viu um egípcio maltratando um dos seus irmãos. Ele matou o cara. E ele vai, na defesa dele, ele vai contando tudo o que aconteceu. E que mesmo assim, não adiantou nada. Mas, irmão Luiz, chega no fim, sobre a morte de Estevão, nós vemos coisas maravilhosas aqui. Porque olha o que a Bíblia diz. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo. Olha o que é Espírito Santo. A tua fé, tu enxerga. A tua fé faz você enxergar. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E além disso, ele viu Jesus sentado à direita de Deus. Assim como Jesus disse lá: subirei e sentarei. Deus fala: suba e senta à direita, e ponharei os teus inimigos debaixo dos teus cabelos, dos teus pés. E mais vai adiante ainda. Olha o que ele diz: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas olha o que eles fizeram. Na verdade, irmão Luiz, olha o que traz para nós esse versículo. Todos eles estavam vendo Estevão se defendendo, tudo que ele falou. Mas vamos ver o que eles fizeram depois disso. Quando Estevão diz assim, ó: eis que eu vejo os olhos, eles não tinham apedrejado ele ainda. Estevão estava no meio deles. Ele diz: eis que eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, para ninguém escutar Estevão, taparam seus ouvidos e unânimes, ou seja, todos eles avançaram contra ele. Isso aqui traz para nós hoje, nós pregamos a palavra de Deus. Eu creio que aquele que está assistindo, ele jamais vai querer tapar os ouvidos. E expulsando ali, ó, e unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, olha o que diz: Senhor Jesus, olha o que ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ajoelhando, gritou bem alto. Olha o ato de caridade, a tamanha dignidade. Isso é maravilhoso. Ele grita: Senhor, não nos condene por causa desse pecado. Ou seja, nessa hora que ele pede para Deus não condenar por causa do pecado, se nós prestar atenção, ele diz assim, Luiz, meu irmão Márcio, os irmãos que estão aqui: sempre há uma chance para você ser perdoado. Porque tu imagina uma pessoa te matando, tu sabendo que você é inocente, e na hora da tua morte, tu não pensar em você, tu pensar em pedir para Deus perdoar aquelas pessoas. É maravilhoso.
Mas seguindo em frente, esses acontecimentos todos, como hoje a pregação é sobre os profetas, sobre os apóstolos, o que eles sofreram, nós trazemos, sempre tem um pinguinho daquelas coisas para nós pensar. Quem que estava por ali naquela época? Um homem chamado Simão. Mas esse não era o Simão da Bíblia, esse era um mago. Todos nós sabemos da história do que ele fazia. E depois disso, desse acontecimento, Pedro e o apóstolo João foram a Samaria e lá ninguém tinha sido batizado ainda com o Espírito Santo. Ou seja, batismo do Espírito Santo, meu amigo, olha que é fácil de nós entender. Batismo do Espírito Santo é uma revelação para a nossa vida. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus habitar em nós, que nós for batizado, ele nos dá o entendimento. Que nem eu sempre digo, ele não é de barulho, não é de grito, não é de alarido, No próprio versículo falou ali. não é de muito falar. Mas eu vou só ler um fato, para nós trazer para o dia de hoje os acontecimentos. Então, quando esses apóstolos chegaram e oraram por aquelas pessoas, eles botavam a mão sobre as pessoas e diziam: receba o Espírito Santo em nome de Jesus. E as pessoas ficavam alegres, se enchiam de sabedoria, se enchiam de zelo, de cuidado pelas pessoas que pregavam, pelos irmãos. E esse Simão, ele disse para os apóstolos: me deem esse poder. Eu gosto de pregar a palavra de Deus falando a nossa linguagem. Irmão Luiz, tu tens esse poder, me dá esse poder para mim. Olha o que entra no nosso entendimento. Para tu ganhar, para tu receber o Espírito Santo, teu coração tem que estar limpo. Eu não estou dizendo aqui que o nosso coração está limpo. Eu estou dizendo que se nós quisermos mais Espírito Santo na nossa vida, nós temos que ter uma vida de santidade e uma vida de purificação e um andar dia após dia. Cada dia, que nem diz o irmão, um renovo tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que se desfazer do velho homem. Nós temos que deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos e tentar, porque isso é dia após dia. Quanto mais nós tentar, nós queremos esse Espírito Santo para nós, nós vamos ter força para abandonar aquilo que nós fazemos de errado. Sem querer mostrar para ninguém. Sem querer mostrar para ninguém. Se você é mentiroso, se eu sou mentiroso, cada dia menos eu tenho que contar uma mentira menos. Se eu contava 10, eu conto 8, até que eu não conto nenhuma. E vou me purificando. Se eu gostava de me prostituir, eu tenho que aprender a largar. Se eu gostava de assistir filmes indecentes, eu tenho que aprender. Porque senão não há purificação, não há Espírito Santo em mim. Eu não consigo entrar na Bíblia em pecado. Até um dia assisti uma coisa, achei meio estranho. O cara disse que pode pregar em pecado. Eu acredito que não pode. Ele vai ter lá, mas né? O pecado, irmão Luiz, que nós podemos pregar em pecado, é o pecado involuntário, meu irmão. O cara não é temente nenhum. O involuntário nós podemos. E não é que nós podemos. Deus, pela sua misericórdia, deixa nós fazer isso. Porque através de uma palavra nossa, nós podemos alcançar várias pessoas. Mas uma coisa eu digo, é uma caminhada. E ele pede esse poder. Mas não ficou só nisso. Olha o que ele diz: me dê esse Espírito Santo de vocês aí. Porque com certeza ele viu algum renovo naquelas pessoas que receberam. Uma coisa diferente. E ofereceu dinheiro para os apóstolos. Imagine se os apóstolos quisessem se corromper já. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, o que acontece hoje? O apóstolo, cheio de Espírito Santo, falou para ele: que o teu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Dom de Deus, para nós entender, ele é gratuito. Ele é gratuito. Olha, eu vou ler de novo.
que o teu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. E ainda acrescenta: não existe porção nenhuma para você nesse ministério. Ou seja, se você quiser entrar no ministério trazendo para o dia de hoje, para enriquecer, para ganhar dinheiro, para não trabalhar mais, tira teu cavalinho da chuva, que nem diz o ditado popular: tira teu cavalo da chuva, porque o evangelho de graça dá, de graça recebei, de graça dai. E a prova é o que nós estamos lendo aqui, porque para ti não tem parte nenhuma nesse ministério. Mas vou ler um pouquinho para nós chegar ao ponto da fé. Porque se o teu coração não é reto diante de Deus, portanto arrependa desse mal. Talvez, o apóstolo diz, ele o perdoe por esse intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso nessa maldade. Olha o que o apóstolo diz, é maravilhoso. Mas ele, num gesto de humildade, esse Simão, porque com certeza ele viu a diferença. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que entender isso. Nós temos que ser diferente, senão ele é o mesmo evangelho que está sendo pregado por aí. Por isso que nós lemos a Bíblia, nós aprendemos, nós estudamos a Bíblia, nós estudamos a palavra de Deus. Nas terça-feiras nós estamos aqui, no sábado nós estamos no culto, na sexta nós estamos de novo. Ele disse para os apóstolos, num gesto aqui, ele foi humilde: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então entendemos o que? Fé, apóstolo, profeta, todos eles tiveram, mas todos eles tiveram dificuldades, todos eles sofreram. E aqui, em seguida do ato dos apóstolos, já temos um entendimento de que se os apóstolos quisessem ser corrompidos, eles já seriam corrompidos em seguida. Mas eles não, eles escolheram a parte melhor, eles escolheram pregar o evangelho por amor. E é esse evangelho que nós pregamos aqui, por puro amor. Nós estamos aqui nos nossos dias de culto, a não ser por um problema muito grande de nossa saúde, que talvez venha a acontecer, mas tudo dentro de uma ordem, falado, avisado, e que seja para o nosso entendimento, que nós traga isso tudo para a nossa vida, para que cada vez mais nós cresça na palavra, cresça no entendimento, mas nós que diminua, que nem do outro diante de Deus, que nós diminuas e Deus cresça no nosso meio, que o que cresça seja só as coisas boas, só a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. Irmão Luiz, quer fazer mais alguma coisa para Deus? Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes em você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Oh, não, não. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, que Deus possa continuar direcionando-nos, dando-nos sabedoria, que nós possa enxergar o milagre nas nossas vidas. Porque quando a palavra de Deus é pregada, hoje nós numa nova aliança, os dons existem ainda, dom de cura, existem, só que estão dispersos
devido à ganância por dinheiro. E como o irmão Camilo pregou antes ali, quando Deus conhece o coração de cada um de nós, no momento que Ele vê que você está atrás de dinheiro, ali o dom do Espírito Santo não habita mais em nós. Ele não vai habitar naquela casa. Ele não vai habitar naquele templo que é cada um de nós. Então fica a dica, que você possa compreender o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho dos homens de hoje em dia, que é, infelizmente, como o profeta João Batista chamou, quando ele veio anunciar Jesus Cristo, hoje nós estamos no meio de uma raça de víboras. E essa raça de víboras, elas tramam toda e qualquer coisa para alcançar o objetivo, que é se dar bem com o Evangelho, aonde eles não levaram a lapada de uma reiada no lombo, como os apóstolos levaram. Eles não sentiram o que é uma espada atravessar a mão deles, terem uma mão decepada. Palavras duras nós usamos, meus amados irmãos, mas é Bíblia. Se nós tiver que pregar para uma pessoa, nós vamos continuar pregando, porque em nome de Jesus, essa uma pessoa vai ser edificada, porque nós não queremos dinheiro, porque o milagre em nossas vidas aconteceu. Eu sou pai, todo mundo que tem aqui, ainda os que não são, tem solteiros aqui, mas a maioria são pais, são mães, são avós. Nós não falamos só para nós, nós falamos para as pessoas que estão assistindo nós também. E nós temos que mudar, nós temos que continuar firme, como a palavra de Deus fala, é igual o boi lavrando, é num passo lento, mas não voltar para trás. Não se corromper, como o irmão Camilo falou ali, pelo dinheiro, porque quando envolve dinheiro, o dom do Espírito Santo não habita nessa casa, nesse templo, que é cada um de nós. Convidar qual irmão quer fazer a oração final? Irmão Marcos? Irmão Camilo? Então vamos se colocar de pé. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que abençoe nossa família, que nós possa continuar nesse passo firme, pregando essa palavra verdadeira. Ergando as mãos para cima, você em secreto, peça para o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele conhece o coração de cada um de nós, e Ele ainda faz milagre. Porque você que trabalha pelo teu pão de cada dia, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua casa, Deus conhece a tua causa, Deus conhece os teus propósitos. Se você está trabalhando para Ele, ou se você está trabalhando para Mamon, que é o Deus do dinheiro. Pai querido, Pai amado, peço perdão por todos os meus pecados, pelas coisas que passam ainda em nossa mente, mas como citamos aqui, o Senhor conhece os nossos corações, tanto dos irmãos reunidos e as pessoas que estão assistindo. Que o Senhor possa nos ajudar através do Espírito Santo a nós trabalharmos com melhorias, para sermos dignos de pedir ao Senhor: Pai, livra-nos de todo mal, protege nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, nossos amigos, nossos tios, tias, primos, primas, nossa mãe, nosso pai, nossos clientes, nossos colegas de trabalho e tantas coisas que nós pedimos, mas principalmente que nós possamos agradecer em nome de Jesus. Amém.